Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego falando aqui. Vou demonstrar a decomposição de força para vocês dos problemas clássicos de método dos nós. Então o que vai acontecer? Sempre vai existir uma força que poderá formar um ângulo entre o ponto da onde está saindo ou chegando a força e o plano cartesiano. Então, para não precisar toda hora ficar decompondo em triângulo ou retângulo, eu vou ensinar dois macetes clássicos aqui para você só de olhar para a força e para o plano cartesiano já vai conseguir decompor a força com facilidade. Então eu já peço que deixe o joinha aqui no vídeo aqui para ajudar no engajamento. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos educativos iguais a este. Chega de enrolação e bora para o vídeo. Vamos ao primeiro caso. Força saindo ou chegando em um ponto. Então imaginamos aqui o nosso plano cartesiano XY e três pontos. Ponto A bem no centro do plano cartesiano, ponto B mais distante aqui e ponto C nesse canto esquerdo aqui. Veja, temos uma força saindo do ponto A indo até o ponto B, que nós vamos chamar de FAB, e ela forma um ângulo θ em relação ao eixo X. Num segundo momento, nós temos uma força que eu vou chamar de AC, que sai do ponto C e chega no ponto A, que forma um ângulo β em relação ao eixo Y. Então, o que vai acontecer aqui? Esse é um caso típico do método dos nós, no qual supõe-se que quando a força está saindo do ponto A, significa que ela está tracionando o ponto A. Nesse outro caso aqui, a força está chegando no ponto A, ou seja, ela está comprimindo o ponto A. Então vamos ver o que acontece. Nós temos que decompor as projeções. Então, num primeiro momento, eu vou demonstrar as projeções somente no eixo cartesiano X. Tá? O que está acontecendo com as forças em relação ao plano cartesiano X? Eu tenho duas projeções aqui, ó. Uma para o FAB e outra projeção para o FAC. Veja, esmiuçando essas duas forças aqui num triângulo retângulo, eu vou ter FAB sendo projetado aqui, o ângulo alfa aqui e a minha projeção de FAB. Em miúdos, o que eu tenho é isso aqui, ó. O FAB representa a hipotenusa, a projeção seria o cateto adjacente, e aqui eu não conheço isso e nem vai me interessar, mas essa seria o cateto oposto. Então, como eu falei, FAB hipotenusa e a projeção cateto adjacente. Sabemos que o seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno de alfa cateto adjacente sobre a hipotenusa, e ainda a tangente de alfa cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso aqui, o que vai interessar para mim é o cosseno, porque é o que relaciona ao ângulo que eu tenho, o cateto que eu preciso, que é a projeção, e a hipotenusa que eu conheço, que é a força. Então seria o seguinte, o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso implica que o cateto adjacente será a hipotenusa vezes o cosseno de alfa. Portanto, a nossa projeção será igual a força AB vezes o cosseno de alfa, substituindo os valores aqui, que FAB é igual a hipotenusa e projeção é igual a cateto adjacente. Então, essa é a relação de projeção no eixo X quando eu conheço o ângulo. O que vai acontecer então? Temos aqui nosso triângulo retângulo indicando a força AB, o alfa e a projeção. O primeiro macete é clássico aqui, ó. Sempre que for conhecido o ângulo entre o vetor força e o vetor de projeção, o vetor de projeção será igual ao produto do vetor força e o cosseno do ângulo. O que isso significa? Se eu sei o ângulo entre a projeção que eu quero e a força que eu tenho, essa projeção será igual a força vezes o cosseno do ângulo.
Então, repetindo, se eu conheço o ângulo entre as duas forças, que seria a projeção e a força que eu tenho, logo a projeção da força será a própria força vezes o cosseno do ângulo. Vamos analisar agora a nossa segunda força aqui, que é a força AC. Então, a força AC, ela tem esse perfil aqui, mas eu não conheço o ângulo entre a projeção em X e a força AC. Logo, eu posso passar essa projeção para cima e formo um novo triângulo retângulo aqui, certo? Esmiuçando esse triângulo retângulo, eu conheço aqui o cateto oposto, a hipotenusa e o ângulo. Logo, eu posso fazer mais uma relação. A minha força AC é igual à hipotenusa e a projeção ao eixo X é igual ao cateto oposto. Fazendo outra relação com seno, cosseno e tangente, a fórmula trigonométrica que melhor se encaixa aqui é a do seno. Então, o seno de beta será igual a cosseno sobre a hipotenusa. Isso implica, isolando o cosseno aqui, ele vai ser a hipotenusa vezes o seno de beta. Logo, a projeção ao eixo X ficaria igual a força AC vezes o seno de beta. Com isso, podemos chegar a um segundo macete aqui, ó. Quando não for conhecido o ângulo entre o vetor força e o vetor de projeção, mas for conhecido o ângulo entre o vetor força e o eixo cartesiano perpendicular, ou seja, em 90 graus, ao vetor de projeção, o vetor de projeção será igual ao produto do vetor força e o seno do ângulo. O que isso vai significar, né? Ficou cumprida essa frase aqui, mas significa o seguinte, ó. Nesse caso aqui, eu não sei o ângulo entre o vetor de projeção e o vetor força. Porém, eu sei o ângulo entre o vetor força e o eixo cartesiano aqui, que forma um ângulo de 90 graus com a minha projeção. Logo, essa projeção será igual a força AC vezes o seno do ângulo. Então, ele não precisa estar diretamente encostando na minha força aqui. Basta eu saber o ângulo que fecha 90 graus aqui perpendicular com a projeção. Então, a projeção aqui ao eixo X ficaria igual ao FAC vezes o seno de beta. Dito isso, então, vamos treinar esses dois macetes que acabamos de aprender aqui. Vamos aplicar a terceira lei de Newton, as leis de ação e reação. Então aqui, como a gente está trabalhando no eixo X, para o primeiro, vamos ao somatório das forças em X igual a zero, né, com o sentido aqui positivo para a direita, tá? O que vai acontecer? Olhando aqui a força AB por primeiro, ela está indo para a direita. Então, eu já sei que o sentido vai ser positivo. Então, primeiro, analisei somente o sentido. Agora sim, eu vou analisar a força. Que seria uma projeção aqui, ó, né, é igual ao FAB cosseno de alfa, pois eu conheço, né, o ângulo entre a projeção em X e a força. Vamos analisar agora o FAC, né? O FAC, ele também está indo para a direita, então ele também vai ser positivo, beleza? Agora, a projeção, aqui embaixo, eu não conheço o ângulo entre a projeção em X e a força AC, mas eu conheço lá o ângulo que forma 90 graus, que seria o ângulo beta. Então, FAC seno de beta, né? Que é o segundo macete. Vamos agora à nossa força AD. A nossa força AD, agora ela está no sentido oposto, né? Ela está vindo para a esquerda, então o sentido seria negativo, sinal de menos, né? E eu conheço o ângulo aqui, ó, eu conheço o ângulo de projeção de menos x aqui e a força D, que seria o nosso
gama. Então, o FAD fica igual ao cosseno de gama. Por quê? Porque quando eu conheço o ângulo de projeção, né, vai ficar o cosseno do próprio ângulo. E por último, eu teria uma outra projeção aqui, AE, né, de força AE no sentido X, na qual está vindo para trás também, né, tem um ângulo bem agudo, mas ela está vindo para trás, então o sinal vai ser negativo. E como a projeção se dá aqui em cima e eu não conheço o ângulo entre a projeção e o vetor força, ela vai ser o seno. Ó, menos FAE, seno de sigma. Por último, não tenho mais nenhuma força igual a zero. Então, essa seria aplicar a terceira lei de Newton para as forças, e eu conhecendo uma força ou outra aqui é só reorganizar a equação. Vamos fazer a mesma coisa agora em relação ao eixo Y. Somatório das forças em Y igual a zero, sentido positivo para cima. O que vai acontecer? A força AB, que é a primeira que a gente vai analisar aqui, ela está apontando para cima, logo o sinal vai ser positivo. Já a projeção está aqui, ó, bem em cima do eixo cartesiano Y. Eu não conheço o ângulo entre FAB e a projeção em Y. Logo, vai ser o seno de alfa. FAB seno de alfa, porque eu conheço aqui o ângulo que ao outro eixo cartesiano que forma um ângulo de 90 graus. Analisando a FAC, agora está apontando para baixo. Isso implica que o meu sinal vai ser negativo, menos. Eu conheço o ângulo entre a força Y e a projeção ao plano cartesiano Y, logo vai ser o cosseno de beta. FAC cosseno de beta. Agora, o FAD também está apontando para baixo. Volto a ser negativo, no meu sentido. Só que a projeção FAD está aqui, ó. E eu não conheço o ângulo entre a força FAD e a projeção em Y, mas eu conheço o ângulo entre FAD e 90 graus da projeção Y, ou seja, o gama. Então vai ser FAD seno de gama. Por último, o FAE está apontando para cima, então o sentido é positivo, e a projeção FAD está aqui, ó, ao eixo cartesiano Y. Conheço o ângulo aqui que é o sigma, logo a projeção será FAE cosseno de sigma. Então, depois igual a zero, porque não tenho mais forças para analisar, e essa seria a equação que irá relacionar todas as forças no sentido Y. E aí, pessoal, conseguiram entender com facilidade? Ainda tem dúvidas? Se tem dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu vou procurar responder as dúvidas de vocês. Vocês podem deixar também sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham entendido com facilidade agora como decompor as forças e os vetores de projeção. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.